Boa noite, gente. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso programa. Espero que todos estejam ligados conosco. E a gente vai... boa noite a todos. Mais um programa Despertar. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Boa noite, Giovana. Boa noite às pessoas que estão entrando. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo. Ou pelo menos as poucas pessoas, mas pessoas fiéis, né? Que estão comigo nesse programa semanal que se destina e nasceu para tentar explicar as coisas de uma forma muito clara, de uma forma muito simples e de uma forma muito direta, uma forma muito sincera, como as pessoas algumas vezes não estão habituadas a ouvir. Então nós criamos esse programa estritamente para esclarecer as pessoas na medida da minha capacidade e conhecimento. E hoje, boa noite a todos aí que estão entrando, né? Como não poderia ser diferente, nós vamos tentar abordar de uma maneira muito clara, muito não simplória, mas simples, esse evento que traumatizou o Brasil. Vamos descobrir juntos, né, que esse evento não foi novo, isso já vem acontecendo ao longo de todo o planeta há centenas e centenas de anos. É claro que eu preciso voltar um pouco com vocês no tempo, né? E também a nível de conhecimento, eu preciso embasar vocês um pouquinho, para que a gente avance um pouco nessa discussão de Chapecó, da perda, né? Da aparente injustiça divina, né? Que se abate sobre os corações das pessoas e tira delas o pouco de fé que elas têm, né? Eu conheço e tive criando alguns artigos no Facebook, um deles me trouxe muita emoção e surpresa com relação ao evento de Chapecó. O evento de Chapecó não foi o primeiro e não será o último, né? Nós vamos falar sobre um aspecto importante de uma das leis naturais que a soberania divina, através da sua misericórdia, proporcionou, chamada lei da destruição. Tudo precisa ser destruído. Tudo precisa ser destruído para renascer. Não adianta a gente ir contra isso, porque isso é uma lei natural. Todos vamos morrer, né? Todos vamos, mais cedo ou mais tarde, encontrar o nosso destino em outro plano. Nós partimos da premissa que as pessoas que buscam esse programa, primeiro buscam entender, buscam questionar acima de tudo, né? Ou seja, não aceitar simplesmente uma informação, seja ela qual for. Eu acho que as pessoas, inclusive, têm me questionado muito ao longo destes programas,
e eu gosto muito disso. E eu fui estudar bastante a questão do acidente de avião. Eu vou trazer alguns exemplos conhecidos, inclusive trazidos por Chico Xavier na literatura espírita, está ao alcance de todos vocês. Mas o meu objetivo de hoje é tirar do coraçãozinho de muita gente um sentimento de injustiça. De que Deus, né, como eu costumo dizer para as pessoas, sofrendo de crise de abstinência de bom humor, resolve em uma noite estrelada acima das nuvens de chuva derrubar e matar 71 pessoas. Aonde está aí o propósito divino? Aonde está aí o que nós costumamos chamar, dentro da doutrina espírita, justiça divina? Completamente diferente da justiça humana, que reprime e evita novos crimes com a reclusão, né? A justiça divina, através de um grande mecanismo e muito bacana, viu, gente? Chamado reencarnação, propicia nova chance, nova oportunidade, página em branco, seja para quem for, né? E para quem estiver suscetível a ela, não há escapatória, não há fuga possível. Precisamos responder, né, pelos nossos atos no passado, vivendo no presente. Então, o que nós vamos tentar juntos aqui, eu e vocês. E eu vou tentar, na medida do possível, responder as dúvidas de vocês, mas antes que vocês perguntem, eu preciso que vocês ouçam com atenção, que eu vou fazer uma pequena introdução teórica para que a gente possa argumentar com mais tranquilidade, né? Com mais esclarecimento, porque não há nada que não tenha explicação. Não cabe na minha cabeça, né, de que um avião, seja por falha humana, falha técnica, não importa, né, e essas vidas se percam ao acaso. Essas vidas se percam à toa, essas vidas se percam sem motivação aparente. Então, nós precisamos fazer aqui alguns ajustes doutrinários importantes, sem os quais fica muito difícil não se revoltar com o que a gente viu. Existe um livro muito bom, interessante, filosófico, profundo, chamado Luz no Caminho, de Mabel Collins. Vocês podem pesquisar aí na internet. E uma frase inesquecível de Mabel, para mim, diz que dia virá que o homem não verterá nenhuma lágrima ao observar o sofrimento humano. Olha que profundo isso. Se você não se emociona, ou não verte lágrima com pena, até com um sentimento de misericórdia, é porque você entende o que está ali se passando e acontecendo, né? Importante para a gente abordar, antes da gente... Mas, Blim Blim, vai entender, porque a doutrina espírita também é ciência. Tenho certeza absoluta. Eu já entrei em discussões com ateus, agnósticos, e nós sempre acho bom entendimento com todos eles. Antes de mais nada, é preciso que nós nos situemos sobre o que é esta figura, para nós ainda humana, ou quase humana, chamada Deus. Porque Jesus, há 2016 anos atrás, foi o primeiro e foi o homem mais evoluído que nós recebemos aqui nesse planeta, né? Foi o primeiro a chamar Deus de Pai, ou seja, aproximou Deus dos humanos, seus filhos, né? Então, Jesus foi o primeiro a fazer essa aproximação
com algo que era quase que inexequível para nós, de difícil entendimento, de alta complexidade, né? Tanto que a pergunta 1 de um livro básico, né, do Livro dos Espíritos, diz o que é Deus e não quem é Deus. Porque se eu colocar o quem, eu crio uma personalidade humana, né? E se existe uma personalidade humana, existem emoções humanas, e aí esse Deus se torna falível, tá? Ele vai ter emoções, crise de humor, solidão, tristeza, e a gente sabe que isso não é possível de acontecer, tá? Então, para que eu entenda Deus, eu preciso entender os mecanismos da justiça divina. Antes, quais são os atributos dessa divindade? Se eu não entender Deus, eu não vou entender o acidente que aconteceu em Chapecó, e eu não vou entender os outros acidentes que eu vou tentar passar para vocês, né, de forma muito clara, sem malabarismo em palavra nenhuma. Se vocês não tiverem entendendo, vocês avisem, tá? Quais são os atributos da divindade? Eu vou ler para vocês. Atributos da divindade, para que a gente entenda o que é esse Deus. Ele é imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem esse universo que nós estamos não teriam nenhuma estabilidade. Beleza? Ok. Ele é imaterial. Quer dizer que a sua natureza difere de tudo aquilo que a gente chama de matéria. Tudo aquilo que a gente toca, né? Ele é único. Se houvesse muitos deuses, não haveriam, né, unidade de vistas, nem de poder, nem de organização de universo. Ele é todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso. Aí está a lógica, aí está uma lógica muito, aliás, racional, muito chão, né? E o último, para mim, o mais importante, né? Ele é soberanamente justo e bom. Ou seja, ele é justo e bom na maior amplitude da sua perfeição. Ou seja, na maior amplitude de perfeição, ele é infinitamente bom e ele é infinitamente justo. Partindo dessa premissa, eu já olho para esse acidente de Chapecó com algum questionamento. Ora, se eu tenho numa mão um atributo da divindade que me diz que esse Deus, né, ele é soberanamente justo e bom, como é que ele permite que um avião caia? Não importa se de pane seca, se de pane elétrica, né? E 71 almas se perdem, deixam os seus corpos. E aí o cérebro começa a trabalhar. Eu espero que o de vocês também trabalhem. Porque chega de aceitar as coisas, né, e aceitar o raciocínio que muitas religiões vendem para nós, como o destino é certo e nós vamos sentar à direita ou à esquerda do Cristo e de lá nada mais faremos até que o juízo final, né, nos julgue ou nos condene perpetuamente ou nos absolva perpetuamente. Eu não quero crer que em 2016 nós pensemos mais assim. Tudo aquilo que eu fui se perde, todas as pessoas que eu amei vão para debaixo da terra e acabou-se. Tudo aquilo que eu aprendi em vida e absorvi de conhecimento, os talentos a que se referiu Jesus na sua parábola, são ao final da minha vida jogados fora. Se para vocês tudo isso que eu acabei de dizer representa o fim, é melhor vocês pararem de ver esse programa. Agora, se existe por trás disso tudo um mínimo de questionamento, de uma pulga severa, né, e muito chata atrás da nossa orelha, como? Se o Marcelo disse que um atributo da divindade está relacionado com a soberania da bondade e da justiça, ele é perfeito neste julgamento, e na outra mão eu tenho uma tragédia fenomenal, que revolta o Brasil, que coloca sobre as costas de piloto e copiloto 100% de toda a culpa, e nós vamos falar sobre isso nesse programa também, né? E através de um acidente,
essas pessoas perdem a vida? Como eu disse mais no início, eu não sei se todo mundo pegou aí, tá? Uma das leis naturais mais importantes que precisam ser levantadas num acidente como esse, e está lá também na Gênese, chama-se lei da destruição como uma lei natural. Eu volto a dizer o que eu disse antes. Tudo precisa ser destruído para que renasça. Melhor, mais aperfeiçoado. Tudo precisa, para quem não gosta da palavra destruição, apesar de ser característica de uma lei, né? Tudo precisa se transformar, como disse Lavoisier. Tudo precisa se transformar para renascer em grau mais evoluído, mesmo que de forma mínima, em outra forma, em outro estado emocional, não importa. Então nós já colocamos aí, nivelamos o nosso papo de hoje, né, sobre os atributos da divindade. Nós já citamos aqui, né, são chaves elementais de entendimento para que a gente olhe para Chapecó, para o avião e entenda que por trás deste evento, guardadas as devidas circunstâncias que nós vamos abordar, ali está atuando a justiça divina. Ali está atuando um processo perfeito de justiça divina. E aí é que fica difícil para os ateus e para os agnósticos, para alguns católicos, ter esse tipo de entendimento. Eu dizia para as pessoas, né, no artigo que eu escrevi, né, Chapecó, uma outra história, lá no Facebook, que para entender é preciso estudar. Eu não quero que as pessoas simplesmente aceitem qualquer tipo de argumentação, né? Nós somos melhores do que isso. Tanto é que esse programa não tem ainda muita audiência, porque as pessoas não querem entender. As pessoas preferem aceitar uma tragédia como fim, né? É mais fácil olhar para Chapecó, para o avião, que coisa, pena, findaram-se. Deus tenha piedade, como se Deus precisasse nutrir dentro dele, né, um sentimento humano. A fé é um sentimento humano, não divino. A fidelidade, fé vem de fides, fidelidade é um sentimento humano. A piedade é um sentimento nosso, né, nosso, humano. Não é um sentimento de Deus, né, ou dessa energia criadora que criou esse universo que nós habitamos. Porque é muito mais fácil entender Deus, olhar e me refletir, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança. E não o contrário, não foi Deus que foi criado à imagem e semelhança nossa. Imagina um Deus com esta forma aqui que fala com vocês decadentes. Então, é olhar para esse avião, né, sem a gente embasar, sem eu transmitir para vocês esta base de conhecimento sobre os atributos da divindade, sobre Deus e sobre o tripé essencial para qualquer religião, né? Qualquer religião, um tripé fundamental de entendimento que repousa sobre 3 pilares, tá? 3 pilares. Primeiro pilar, sobrevivência da alma à morte. A morte, né, não significa o fim, senão do corpo físico, ok? Esta forma, né, esta carne aqui, este braço, esta barba, este cabelo, vão acabar. Mas o espírito sobrevive a a esse evento que as pessoas têm muito medo, inclusive, de abordar, né? Muito, a morte. E eu digo para as pessoas que as pessoas não têm medo da morte. As pessoas têm medo de como vão morrer, né? E claro que um acidente como esse de Chapecó nos inspira mais preocupação, né? Nos inspira mais medo.
Imagina eu despencando de 10 mil, 12 mil pés e me esfacelando no chão e sentindo todas as dores. Difícil. Segundo dos elementos importantes que nós precisamos abordar. Falamos de sobrevivência da alma após a morte. Vamos falar do segundo, gente, que não dá para fugir. Reencarnação. Os cenários se renovam da nossa vida, né? Eu vivi uma vida de 70 anos inócua, como disse Jesus, né? Praticando a iniquidade, ou seja, nada. Eu passo a minha existência indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, né? E só, cumprindo o máximo do meu dever. Não é isso? Só do meu dever. E eu retorno em outra experiência para continuar o meu processo evolutivo. Esse é o segundo pilar. Esse é o segundo pé do tripé que eu falei. Eu vou repetir, né? Sobrevivência da alma após a morte. E reencarnação, o segundo. E por fim, o terceiro, não menos importante, que traz um elemento de entendimento com relação à justiça divina. Agora sim eu entro nele, chamada lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que eu passo, pelo menos 90% ou 80%, para ser um pouco mais justo e coerente com vocês e comigo, né? Está relacionado às minhas ações pretéritas, né? Eu sou herança do meu erro ou do meu pecado. Em mim repousam as consequências do meu passado, em mim, na minha vida, né? E na minha família. Então, o tripé conceitual que vai dar entendimento para a gente de Chapecó, né? Os três pilares: sobrevivência da alma após a morte. A alma sobrevive a qualquer tipo de morte, né? Reencarnação, renovação dos cenários. Eu vou voltar de novo. Eu perco esse corpo, essa personalidade e assumo outra em outra existência. E precisa ser assim, gente, porque senão a injustiça impera. Né? Qual é a vantagem daquele que deixou de pegar o voo porque o celular tocou e daquele que quis entrar naquele voo e desencarnou e morreu? Né? E lei de karma ou a lei de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa. Márcia, nós vamos abordar isso, né? O tal do karma coletivo. Nós vamos abordar, fique tranquila. Eu estou querendo embasar vocês minimamente, na medida também do meu conhecimento, para que a gente nivele as nossas expectativas, ok? Com relação à tragédia de Chapecó. E nós vamos abordar outras, já já. Então nós já abordamos Deus, já abordamos os aspectos, né? Aqui, ó, eu vou até repetir para vocês. Os atributos da divindade, sendo que o último, lá no item 13 de Gênesis, que Deus é soberanamente justo e bom, ou seja, ele é perfeito na sua justiça e na sua bondade. Agora olhem para essa definição, que bacana, né? E olha para o acidente lá em Chapecó. Se ele é soberanamente justo e bom, por que um avião caiu e corpos foram dilacerados e etc. Eu quero que essa pulga repouse na orelha de vocês aí. Tá? E depois abordamos o aspecto da justiça divina e do seu principal elemento, né, chamado lei de causa e efeito. Aí sim, gente. Agora a gente dá um mergulho mais profundo, né, em um cenário de tragédia. Vamos usar alguns exemplos que eu quero que vocês, se vocês tiverem o Erenice Ribeiro, eu vou explicar isso também, né? Senão agora, mais tarde, a gente nem sempre pode escolher como a gente reencarna, não, tá? Isso é um atributo de quem já está muito lá na frente, tá bom? A gente fala sobre isso mais tarde. Chico Xavier, como sempre, Chico Xavier, trouxe pra gente, através de Humberto de Campos, irmão X, né? Porque Humberto de Campos é um nome proibido de ser usado devido às referências a proibições familiares de direito autoral
Irmão X, né? Trouxe alguns exemplos muito interessantes. Um deles, para mim, o mais esclarecedor, que eu acho que vai ajudar vocês, como me ajudou, é o do Circo de Niterói. Lá em 1971. Ele fez uma viagem com Emmanuel, um protetor assim, super esclarecido, né? Contemporâneo de Jesus, inclusive. Emmanuel, como senador romano, teve um contato muito próximo de Jesus na entrada de Jerusalém, no pórtico sul de Jerusalém, e teve uma visão muito interessante do Circo de Niterói. Não sei se vocês lembram, isso foi muito famoso, isso aconteceu em 1961, mas foi muito interessante a ilação dos fatos, né, que aconteceu. Antes eu preciso ler para vocês um pedaço de um texto, para ajudar a gente a fazer essa definição. Diz assim: desencarne coletivo, está lá no Livro dos Espíritos. Eu não estou tirando isso de dentro da minha cabecinha pequena, graças a Deus pequenininha, tá? Estou tirando isso de uma obra reconhecida e que já tem mais de 200 anos de existência, que diz assim: desencarne coletivo é o que ocorre em acidentes e catástrofes de toda sorte. Beleza, gente? Que vitimam um pequeno ou grande número de criaturas. E aí vem uma explicação fantástica, dada por Kardec, através do Espírito de Verdade. Ocorre porque um grupo ou grupos de espíritos comprometidos com o mesmo débito ou com débitos semelhantes, né? Um grupo de espíritos comprometidos com o mesmo débito erraram no passado e se endividaram, como todos nós erramos a todo momento, mas também podemos acertar. Ou os seus débitos são semelhantes. Em reencarnações pregressas, se associam, olha que interessante, ainda na espiritualidade. O que eu estou dizendo agora é o seguinte: muito provavelmente, eu disse para uma irmãzinha no Facebook mais cedo que a minha fé também é muito racional. Eu sou muito cético para muitas coisas. Para os que me conhecem, aquelas pessoas que me conhecem, sabem que eu sou muito difícil de aceitar determinados eventos ou fatos. Mesmo sendo espírita desde moleque, né? Sendo criado dentro da doutrina espírita, para mim ainda é muito difícil aceitar e entender determinados fatos, mas que a razão me leva a goela abaixo. Então, o desencarne coletivo ocorre porque um grupo de espíritos comprometidos com o mesmo débito ou débitos semelhantes, em reencarnações pregressas, ok? Se associam ainda na espiritualidade antes do renascimento com a finalidade de realizar trabalho redentor em resgate coletivo. Olha que interessante o que nós estamos aqui colocando para vocês. Eu repito, não tem problema. Nós estamos abordando lá o Livro dos Espíritos, que diz sobre desencarne coletivo, tá? E eu li que é o desencarne que ocorre em acidentes e catástrofes, né? De toda sorte, que vitimam um pequeno ou grande número de criaturas. Depois eu coloco essa leitura para vocês, ok? Lá nos comentários, tá bom? Eu vou passar aqui para que a minha esposa que me ajuda nesse programa coloque aí para vocês o link para que vocês entendam aí parte dessa nossa justificativa. Tá bom, Silvia? Pode ficar tranquilo. Isso aí, Marquinhos. Nós vamos abordar um evento super interessante que aconteceu em 1961, que foi um dos primeiros a ser explicado à luz quase radiante da doutrina dos espíritos, né? 1961, 17 de dezembro de 1961, em Niterói, ocorre uma espantosa tragédia num circo apinhado de crianças e adultos
que procuravam passar uma tarde alegre, envolvido pela magia dos palhaços, pela alegria do circo. Deixem na cabecinha de vocês Chapecó. Separa assim de um lado, da cabecinha Chapecó, e vamos agora pensar em Niterói. Depois vocês vão fazer as ilações necessárias, tá bom? Para ligar uma coisa a outra, tá bom? Pela magia dos trapezistas, malabaristas, domadores e animais. Subitamente, nesse circo, em 1971, num curto-circuito, incorre um incêndio que atinge proporções devastadoras em poucos minutos, né? Aquele plástico, aquela lona, ora derretida, cai sobre as crianças. Aliás, as crianças, em 1961, eram maioria, né? Eram maioria. Ferindo e matando centenas de pessoas queimadas, asfixiadas pela fumaça ou pisoteadas pela multidão em desespero. A ilação que nós vamos fazer agora, gente, depende da crença de cada um de vocês. Se não, a observar o tripé conceitual, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, atributos da divindade de Deus, pode esquecer, não vai conseguir fazer essa ilação. E olha que usar muito a racionalidade. Eu sou um cara, como já disse, uso muito a minha racionalidade, tá bom, gente? E aí vem um cronista fantástico, chamado Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. Leiam lá, pode abrir, ó, Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, capítulo 6, ok? Narra o cronista que no ano de 177 depois de Cristo, olha só quanto que a gente retrocedeu, gente. Nós retrocedemos, né? Aí 1.900 anos, quase, 1.800 e poucos anos. Isso não é loucura. Vocês vão ver que isso está muito ligado e é muito racional, né? Lá em Lyon, ao sopé de uma encosta mais tarde conhecida como Coluna de Fourvière, improvisara-se grande circo. Olha aí a primeira coincidência. Lá em Lyon, em 177 depois de Cristo, lá nas colinas de Fourvière, improvisaram-se grandes e altas lonas de circo, com altas paliçadas, né, estruturas em torno de uma enorme arena. Enorme arena, né? Era a época do imperador Marco Aurélio, que se omitia contra as perseguições que eram infligidas aos cristãos. Como sempre, a maioria dos imperadores romanos perseguia os cristãos, né? Por isso a matança naquela época era constante. E eles inventavam diariamente novos suplícios, novas formas de sofrimento. Até então, só em Lyon, mais de 20.000 pessoas haviam sido mortas. Anunciava-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, um famoso cabo militar, né, da guerra, que desfrutava de uma atenção de Lúcio Galo tremenda. Era muito próximo, né? Tinha uma patente reduzida, mas era muito próximo do imperador, né? E ele pede uma reunião para que sejam programados os festejos. Gladiadores, dançarinas, jograis, lutadores, atletas estariam presentes. Foi quando uma voz lembrou: cristãos, as feras. Todos aplaudiram a ideia, mas logo surgiram comentários que isso já era novidade. Em consideração ao visitante, era preciso algo diferente. Assim foi planejada uma arena que seria molhada com resinas. Ou seja, não era mais novidade, né, entregar os cristãos às bestas, às feras. Lúcio Galo queria, né, esse cabo de guerra, junto com Marco Aurélio, intencionavam fazer um espetáculo diferente. Nós estamos falando de 1.900 anos atrás. Se a gente não entender agora, a gente vai ficar difícil fazer a ligação com Chapecó. Porque a motivação, a justificação é quase a mesma, né? Assim, essa arena, lá em... Nós estamos falando de 177 depois de Cristo.
foi ali embebida em óleo. A arena foi embebida em óleo. E ali foram reunidas cerca de 1.000 crianças e mulheres cristãs. 1.000 crianças e mulheres cristãs. Né? Olha a segunda coincidência. Foram reunidas também crianças. Seriam ainda colocados velhos cavalos e ateado fogo. Todos gargalhavam, imaginando a cena. O plano foi posto em ação e no dia seguinte, conforme narra Humberto de Campos, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e crianças, em gritos e lágrimas, encontraram a morte, queimadas pelos cavalos em correria. E aí a gente descreve a lei de causa e efeito como uma das causas, não é isso? Para o efeito colhido, para a colheita realizada em 1961. O plantio foi lá em 170 depois de Cristo e a colheita, olha o tempo que pode levar para que o mecanismo do que a gente está falando, né, a justiça divina, possa atuar de fato. Não existe limite, né, gente? Não existe limite. Não existe limite. E aí estas mesmas crianças que outrora, em forma de soldados, mataram, né, mais de 1.000 crianças, são reunidas por um mecanismo que eu não sei explicar a vocês. Devem ser espíritos superiores e muito bem preparados para reunir estas pessoas ao longo das reencarnações, num mesmo circo, num mesmo lugar, lá em Niterói, numa mesma situação, e o circo pega fogo. Aquele que mata pela faca, morre pela faca, Marcelo? Sim, mas a faca muda de formas. A faca pode ser um bisturi, não é isso? Um bisturizinho de uma operação. A faca pode ser um galho de árvore cortado ao meio e que despenca de uma árvore e atravessa a minha garganta. Nós temos a liberdade de semear. O que a gente quiser, gente. Vocês estão desse lado aí, né? A gente tem a liberdade de semear o que a gente quiser com uma ferramenta fantástica chamada livre-arbítrio. Mas colher é obrigatório. Esse processo de colheita é obrigatório. Claro, gente, isso para vocês. Alguma dificuldade nesse entendimento, eu posso explicar mais tarde para vocês. Então nós correlacionamos em 170 um circo montado por Marco Aurélio e Lúcio Galo, seu grande comandante, inunda de óleo uma arena e taca fogo e morrem mais de 1.000 crianças e mulheres. E aí a gente vem para 1961. Para aqueles que não têm entendimento, não passa de uma simples e fraca ignorância, né? Para aqueles que não têm entendimento, isso não passa de uma ignorância, de uma coincidência, aliás, muito rica, né? Inclusive rica de detalhes, né? E em 1961 perecem milhares de crianças em Niterói. E aí eu comecei a me questionar sobre Chapecó. A gente está falando de Chapecó, né? E eu disse mais cedo para vocês que é necessário que os escândalos existam. E é muito difícil de entender essa passagem de Jesus quando diz que é necessário que hajam os escândalos, mas ai daqueles pelos quais os escândalos aconteçam. E aí nós vamos abordar daqui a pouco o piloto, o copiloto. Não é isso? Tem gente aí que já está comentando sobre a culpa. E a culpa é um elemento interessante desse nosso bate-papo, né? Eu já vi aí alguém falar sobre a culpa. E aí, observando a característica da queda, da tragédia, eu
fiquei muito transtornado. Quem não ficou de você? Eu fiquei triste. Caíram lágrimas de verdade, sabe? Isso, Eduardo, perfeito. O piloto sempre responde. Nós vamos sempre responder pelos nossos atos. Se eles transgridem a lei, nós vamos responder. Nós vamos abordar isso daqui a pouquinho. Se eu esquecer, vocês me lembram com certeza. Né? Porque era necessário que houvesse o resgate. Nós já lemos aqui do Livro dos Espíritos, a gente já colocou aí a definição de resgate coletivo. Tá bom? É preciso que isso esteja claro na cabeça de todo mundo. Eu não tirei isso do nada. Isso está na Codificação Espírita, no livro base, junto com o Evangelho, né? Da doutrina dos Espíritos, e não dos Espíritas. Dos Espíritos, né? Abordamos o circo de Niterói e voltamos à região da Gália. E entendemos que houve um processo de justiça divina perfeito. Perfeito, perfeito, gente. Perfeito. Nem o mais racional dos seres humanos vai olhar para isso depois. E pelo menos tem que se questionar e não aceitar, que pena, se perderam todos. Isso era a vontade do Senhor. Mas que desgraça de vontade é essa? Se o sofrimento é invenção humana e não divino, a gente não tem um Deus lá em cima olhando para a gente de barba, mal-humorado, né? Sem tomar banho há 6 meses, olhar para aquele avião vai cair agora. Caia. Mas que ignorância é essa, gente? Ignorância não de burrice, mas não é ignorância de conhecimento. Tanto link no Google, que é o pai de todos nós, né? Tanta literatura à disposição das pessoas. E as pessoas não buscam. Se parecem mais, como eu falo, mortos-vivos. Já aceita, morreu. Morreu. Assim, pô, mas como? Mesmo com a pane seca já comprovada pela aeronáutica colombiana, mesmo com o erro do piloto, eu imagino e me coloco na posição dele, no desespero pelo seu erro, porque ele errou tecnicamente, todo mundo sabe, meu pai foi aviador, foi comissário de bordo, então eu tenho um razoável conhecimento também nessa área. Quando ele calcula para 4.000 quilômetros, o seu combustível exato, os 4.000 quilômetros, quando nós devemos calcular mais 45 minutos de sobrevoo, quando o aeroporto estiver fechado, a gente precisa, né? Chamado um movimento orbitar em volta do aeroporto, porque pode haver um acidente, pode haver um incêndio, eu tenho que entrar numa rota aérea diferenciada, né? E ali a gente vai aguardar a posição da torre, que é quem administra o espaço aéreo do próprio país, né? E ele não recebeu esse comando de pouso porque havia uma outra empresa da Viva Colômbia que tinha reportado um vazamento de combustível, e eu imagino este piloto colombiano como um instrumento da justiça divina, sim. Quando faz voltas e voltas para aguardar a autorização final, apaga-se o motor, o avião cai bruscamente, em aproximadamente 50 segundos, atinge o solo a 260 km por hora. Atentem para o fato que essa velocidade permite ainda que hajam sobreviventes. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu me questionei, poxa, para que isso? Ou por que isso? E Tiago, grande companheiro meu, já desencarnado, muito próximo de mim, endividado também, rapaz, não é mole não, mas com toda a vontade de me mostrar o caminho certo das coisas, diz para mim o seguinte: por que você está chorando, meu filho? Eu disse assim, olha, eu estou chorando de tristeza. Eu não consigo, né, não consigo entender, ou quero tentar entender, mesmo com todo o meu conhecimento, você precisava ser assim. E ele disse assim para mim, você não está preocupado, né, pelo evento, você está preocupado pelo sofrimento. Deixa eu te colocar uma coisinha, um fator interessante que eu coloquei na minha crônica, né? E ele disse assim, olha, 30 segundos antes
E aí é que é bacana, né? Do impacto fatal, ou seja, quando o bico do avião, porque ele cai de bico, ele estola, né? Cai 30 segundos antes, por um processo de indução. Indução quer dizer que foi alguma coisa não natural, ok? Eu vou responder a Ana, a Silvia, daqui a pouco eu respondo a todo mundo, tá? Eu não posso parar o meu raciocínio. Ou seja, indução de anóxia. A anóxia foi induzida. O que é anóxia? É falta de oxigênio no cérebro, gerada por uma série de eventos, tá bom? Uma série de eventos como impactos grandes, né? Ou seja, freadas bruscas, desníveis de altitude bruscas, foi o caso. Ou seja, falta oxigênio, né? Por uma despressurização da cabine. E aí a anóxia natural poderia acontecer. Segundo a informação que eu tive, né? Esses 71 irmãos que perderam a vida tiveram a indução de anóxia cerebral, ou seja, desmaiaram. Desmaiaram, é como se ocorresse um desmaio, né? Ou seja, há um pré-desligamento, eles desmaiam e nesses 30 segundos que antecedem o impacto no solo são retirados, desligados dos seus veículos físicos, dos seus corpos físicos. E aí, para quem entende, né? Para quem acompanhou o programa desde o início, né, vai entender que ali naquele momento foi necessário que o resgate kármico se cumprisse. Quando a dor que eu plantei no passado, preciso sentir agora, né, a dor, eu estou dizendo, da ausência dos entes queridos, né, ou seja, da saudade, da interrupção de vida. Mas o sofrimento pelo desencarne, esse não. Esse não. E aí Tiago me orienta o seguinte, né? Olha, eles nada sentiram antes do impacto do solo, eles foram retirados e certamente auxiliados e cuidados. Qual é a mensagem que fica? E eu recomendo acessar a página do Marcos César Ferreira, que fez uma ilação muito interessante, mais uma vez com Chapecó e os alemães. Incrível ilação, viu, Marquinhos? Parabéns. Muito racional para mim, né? Muito técnica. Tá aí, ele também está assistindo lá com o pessoal da MGC, Metrópole Grande Coração. Eu agradeço a audiência, né? E aí o questionamento foi grande assim, tá, Marcelo, e esses que ficaram aqui? Isso, Sofia, é o cordão de prata que foi rompido com a ajuda de especialistas. Existem especialistas, né, que têm esta única tarefa, desligamento. O cordão de prata é como se fosse um cabo de fibra ótica. Dentro dele existem milhões e milhões de filamentos, de segmento. E todos eles precisam ser desligados um a um. É uma ciência muito exata, né? É um processo muito exato. E isso tudo tem que ser feito em segundos. Eu imagino a engenharia por trás de todo esse processo, porque era necessário que eles partissem, mas sem sofrimento. E aí os que ficaram, perna amputada, o goleiro já amputou 2 perninhas, né? Um sobreviveu e também está com uma lesão grave na coluna, talvez não ande, né? Então o sofrimento é opcional, e o sofrimento é característica e mérito deste grupo que foi reunido não sofrer. Então não sentiram, pelo menos, o sofrimento, né, do acidente, ou seja, do esmagamento corporal, cerebral, né, do dilaceramento dos músculos, enfim. As características, né, de um espatifamento de fato de um corpo no solo, né, de uma altura de mais ou menos 3.500 metros, 4.000 metros, que era a altura que o avião trafegava. Então, essas pessoas que sobreviveram precisam agora, né, ressignificar as suas vidas. O que significa ressignificar, Marcelo? Dar novo sentido, né? E se eles sentem a dor,
É porque dentre esse grupo, e a gente não pode esquecer, que cada um de nós representa uma individualidade, né? Nós somos individualidade, mas cometemos delitos parecidos no passado e por isso somos reunidos. Haveria necessidade para isso? Claro que não. Se fosse isso, eu olhava para Deus de novo agora na frente de você assim, eu não acredito no Senhor e na sua ferramenta de educação. Eu não acredito. Mas antes, como diz, né, o Livro dos Espíritos, diz Kardec, diz Emmanuel, inclusive, nós temos N chances que jogamos fora de aprendizado. E o que acontece através da reencarnação? Chega uma hora que eu preciso resgatar a minha promissória, os meus débitos. E aí eu preciso resgatar. E aí eu sou reunido com um grupo de pessoas com mais ou menos o mesmo nível de débito que eu tenho. Isso lá atrás foi muito difícil que eu entendesse, que eu alcançasse esse entendimento. Foi muito difícil para mim. Às vezes ainda é. Mas a perfeição desse mecanismo, eu preciso me ajoelhar perante ele, né? E eles, libertos uma hora desse corpo, os que desencarnaram, os que perderam a vida, seguem o seu rumo. E os que ficaram, ficaram porque precisariam ficar, mas não sem máculas. Não sem marcas. Que vão proporcionar a eles mais um motivo de querer viver ou não, porque nada garante, viu, gente? Que esses que sobreviveram vão querer viver. Ou vocês acham comigo aí do outro lado que um goleiro em plena atividade física, em pleno gozo de saúde, sem as duas pernas, vai querer viver? Vocês acham aí desse lado aí? Ou ele está severamente, né? Ou ele está severamente condenado a um processo de depressão profunda. E ele tem que ressignificar. Reentender o seu próprio sentido de vida, gente. Está claro. Eu não sei o que está mais difícil, né? Quem ficou para quem partiu. Para mim, por isso eu falei isso na crônica, é quem ficou. Porque há o elemento de agregação familiar, né? Ou seja, aquele goleiro sem as duas pernas vai ser um familiar dependente, né? Ele vai depender da família para cuidar dele. Ou seja, há necessidade de ressignificação intensa das suas vidas. É por isso que permaneceram. Porque ainda tinham compromissos aqui. Ainda tinham compromissos aqui. Então, para vocês que... Estudem no Google aí, por favor. Sobreviventes de tragédia, 70% se mata. Ou não suporta a ausência dos que foram, ou não conseguem reestruturar as suas vidas físicas mesmo, né? Sem perna, sem braço, sem voz. O que é pior? Aquele que tira a vida porque sobreviveu, ou aquele que parte sem sentir o sofrimento do desenlace? Pensem comigo, vocês do outro lado aí. Esse programa é pra gente pensar, que não tem mimimi, ou besteira, ou sabe, invencionice. Você está falando aqui de Gênesis, Livro dos Espíritos, de Evangelho. Eu não estou falando besteira aqui. Eu não vou perder meu tempo para falar besteira e para enganar vocês que estão do outro lado. Eu não quero perder mais meu tempo e nem quero que vocês percam de vocês. E agora a gente tem mais condição de olhar para Chapecó e entender. Mas não deixar de se apiedar. Não deixar de ficar triste, porque eu fiquei e estou até agora, quando eu vi ontem aquela homenagem na Colômbia, né? Mas para os céticos é muito difícil. Para os céticos a vida finda a 7 palmos de terra. E aí sim, é muito mais fácil viver, né, gente? Quando para tudo é um fim. Aqueles que eu amo, como eu disse no início do programa, né, vão acabar, não é isso? Eu vou morrer e tudo se acabou.
Todos os casos são passíveis de recomeço. Todos os casos. Os que vivem recomeçam e os que partiram vão recomeçar em breve. Porque não há recomeço na erraticidade, né? Na erraticidade não tem graça recomeço. Recomeço é reencarnado, as duas começam com R. Eles vão para um local de refazimento, um pronto-socorro de verdade, que o que existe aqui, existe um plano espiritual. Né? O que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. Ambos recomeçam. Mas aqueles que ficam recomeçam também. E vão aprender, né? Vão aprender a conviver com as suas próprias dores, com as suas limitações físicas, de movimento e outra. E aí, olha que barato, né, gente? Olha que barato. Você encontra agora uma ilação tremenda e de uma inteligência que só pode ser suprema. Só pode ser suprema quando esse goleiro sem duas pernas vai ter que ser suportado pela família. Ou seja, e o resgate também familiar. Quando essa família pode muito bem olhar para esse goleiro, olha só, não te quero mais não, cara. Porque você não tem mais duas pernas, né? Você não vai poder ganhar mais de 200 mil reais por mês. E você passa a ser um estorvo para nós. Olha aí o resgate familiar acontecendo. Cérebro, 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 né? Cérebro. É aquele, né? Supletivo, supletivo. Para a gente entender essas coisas, é preciso que a gente reflita. A gente chore, mas reflita. Agora, quanto aos pilotos, claro, é necessário que haja os escândalos, mas ai daqueles pelos quais esses escândalos aconteçam, porque não era necessário que isso fosse dessa forma com o avião. Foi por falta de habilidade dos pilotos, falta de perícia técnica, falta de qualidade, falta de hora de voo. Não há aí culpabilidade, ok, gente? Há circunstâncias kármicas. Mas eles vão responder certamente por isso. Porque essa lei, lembra? Nós falamos do aspecto da divindade e dos tributos dessa divindade, da justiça divina. Diz que ela é soberana, Deus é soberanamente bom e justo. Não pode olhar para esses pilotos, mesmo com todo o amor. Aqui nós entendemos que Deus é amor, é energia e puro amor, né? Eles vão precisar responder. Nas suas reencarnações futuras, nos seus retornos, eles vão recomeçar e vão responder pelo que fizeram. Mas não há culpabilidade. Há circunstâncias de resgate. Esses são os artigos de uma Constituição Divina. E um dos artigos que eu mais sou apaixonado chama-se Lei de Causa e Efeito. Mas que diz que eu posso ver um processo de renascimento, né, das pessoas ainda vivas no hospital. Então nós já falamos dos aspectos da justiça divina, do aspecto do acidente. E o último aspecto que, né, mais abrangente e global, que diz que todos aqueles naquele estádio e nesse país foram tocados, tiveram seus corações transformados de alguma forma. A competição foi esquecida, os pontos foram desperdiçados, deixados de lado, e a única causa se tornou Chapecó. E aí o resgate que nós olhamos e dizemos que coisa, que pena, Deus tenha piedade, muda e transforma um povo inteiro. Muda e transforma um povo. Une. Precisaria ser assim, Marcelo? Claro que não, claro que não. Mas as circunstâncias do resgate propiciam o que eu chamo, né, de ecos deste resgate. E um dos ecos mais bonitos que eu conheço
mais bonito é a movimentação, é o toque de coração, é a sensibilização do povo que olha para ele e diz assim, poxa, perderam a vida, mas não se findaram efetivamente. Então não há injustiça, muito menos gratuita. Não há. Para tudo há. Para tudo há ligação, gente. As ilações com o circo. As ilações de Chapecó. Com um timezinho de futebol alemão, também que não é fácil, leiam lá na página do meu querido amigo Marco César Ferreira. Então espalhem esse vídeo pelo mundo para que as pessoas entendam e olhem para esse evento, se apiedem, porque a piedade é uma virtude humana, mas que entendam que por trás desse evento há um mecanismo de justiça perfeito, imutável. Porque senão, gente, para que viver? Eu não vejo sentido. Para que continuar vivendo? Né? Se tudo vai acabar, 7 palmos de terra. Se eu vou acabar, vocês vão acabar. Para que estudar? Para que amar? Para que formar família? Para que se dedicar? Muito pobre a visão, né, do berço ao túmulo. Muito pobre. Eu tenho piedade. Eu me apiedo dos que acreditam simplesmente nisso. Então nós abordamos aqui Chapecó de uma maneira mais abrangente, mas não menos aprofundada, viu, gente? Não menos aprofundada. Falamos sobre os aspectos da divindade para entender o que é esse Deus que administra esse universo. Falamos sobre os mecanismos de justiça divina. Falamos sobre a lei de causa e efeito e o tripé conceitual, a imortalidade da alma, reencarnação e lei de causa e efeito. E saudade, todos vão sentir, viu, do Abreu? Todos. Os que partem e os que ficam, porque a saudade é bilateral. E ela é individual. E a saudade também traz aprendizado para nós, né? A distância traz aprendizado, a limitação de contato traz aprendizado, ou seja, num desenlace desse coletivo, quantas lições nós podemos tirar e deduzir? Né? Quantas lições, quantos ensinamentos nós podemos entender? Né? De que quem fica sofre, mas evolui, quem parte, né, não sentiu a dor do impacto, mas continua e recomeça a sua vida, e depois tem novas chances de reencarnar. Aqueles que ficam, né, com as máculas e as marcas do acidente, têm nova chance de recomeçar, né, nova chance, e mobilizar, inclusive, unir mais a sua família, né? Que aquele se torna um paraplégico ou um tetraplégico, se torna um amputado, vai precisar da atenção da família. E aí vai mobilizar a família inteira. E olha só que barato, né? Olha que interessante. Esse resgate kármico atingindo todo o espectro familiar, da célula familiar. Aonde invariavelmente se reúnem ali desafetos do passado. A gente sabe disso. Está nos livros. E todos se unem. Sabe? Todos se unem em torno daquele goleiro, em torno daquele que sobreviveu, em torno daquele que teve as vistas e vai estar cego. Eu acho que é isso que, sabe, que faz da gente, e fez de mim nesse evento, um observador mais crítico, mas não menos emotivo. É isso que eu queria dizer para vocês. É preciso que a gente entenda as tragédias coletivas
como ajuste kármico. E esse ajuste ele é perfeito, ele não sofre enganos, nem desvios. A sua rota não é traçada por um mecanismo de satélite que pode estar desqualificado no céu de hoje. Ele é perfeito porque ele é soberanamente bom e justo. Maria de Magdala desencarnou sozinha numa gruta na França, com lepra. Depois de tudo que fez pelas pessoas. Saulo, perseguidor de cristãos, dava tapa na cara dos cristãos, se transforma e teve que encontrar Jesus pessoalmente a caminho de Damasco. Recusou 3 vezes o amor de Jesus, personificado através do seu amigo pessoal, através de Abigail e através de Gamaliel. Estevão, Abigail e Gamaliel foram 3 chances que Jesus deu para Saulo. E ele ainda assim parte para Damasco, para matar mais meia dúzia de cristãos. E encontra com Jesus e disse: ô Paulo, Saulo, vamos parar, né, chefe? Chega. E Saulo se transforma em Paulo e olha para ele e diz: o que queres que eu faça, mestre? Uma hora eu vou dar uma... Eu sou apaixonado por esse tema. E Abigail, Estevão e Gamaliel são as oportunidades representativas que a gente tem na vida. De não passar por um desastre desse kármico coletivo. A gente tem todo dia uma chance de plantar o bem, de fazer o bem, de colher o bem. Porque a dor, ela é obrigatória no sentido de colheita. Mas o sofrimento não. Esse é opcional. Eu queria levar essa reflexão. E eu queria que vocês pensassem nelas com carinho. Que isso fortalece a gente, sabe? Isso dá um ânimo tremendo de continuar vivendo, mas continuar motivado a ajudar as pessoas. E isso para mim me move, isso para mim traz uma condição de ser imperfeito, que eu ainda sou, mas com grande capacidade, né, de observar aquilo que acontece à minha volta. Isso para mim é fantástico. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Quem quiser, eu vou publicar o vídeo daqui a pouco na página. Desculpe se eu for muito eloquente, muito direto. Eu não consigo ser diferente ainda. Não consigo. E divulguem o Despertar. Toda quinta-feira, às 21h30. Eu coloquei um pouquinho para mais tarde, porque tem muita gente que está chegando agora, por exemplo, que eu sei. Nós estamos sinalizando aqui. Mas nós conseguimos, com a ajuda de vocês, dar uma visão diferenciada do que a gente chama de tragédia, né? E essa capacidade que nós temos de 21h30, isso aí, 21h30 toda quinta-feira, nesse perfil. E essa capacidade que nós temos de nos renovarmos a todo dia, né? Nos renovarmos a cada momento. E eu espero que vocês tenham gostado e reflitam sobre essas palavras, reflitam sobre tudo aquilo que foi dito. Nós falamos sobre Chapecó, sobre o acidente, sobre os que partiram, sobre os que ficaram. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar nos comentários, que eu depois do programa observo e na medida do que eu puder eu vou respondendo para vocês sobre esses sobre o evento de Chapecó, sobre a ilação que fizemos
Com relação a Chapecó e os jogadores alemães, consultem a página do Marco César Ferreira, Metrópole Grande Coração. Lá ele está, o texto está muito bem descrito, né? Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, importantes. Eu preciso que vocês me ajudem com a nossa rifa. A nossa rifa já está em andamento. Vocês podem ir lá no GED, está na Rua do Romancista, 96. Vai lá na recepção, todo dia após as 17 horas. Pega lá um bloquinho para vocês me ajudarem a vender, para manter esse programa no ar, para manter a casa aberta, funcionando, para manter a palestra online de terça-feira. Tudo isso numa casa como a nossa quer dizer grana, dinheiro, né? Eu vou tentar publicar aí nos comentários para vocês também, né? A nossa conta corrente, aí vocês podem me ajudar, né? Me ajudar a divulgar mais esse programa e me ajudar a difundir mais esse programa pelos seus contatos aí, né? Compartilhem, né? Eu não consigo dizer aquilo que eu não sei, eu não consigo inventar, né, gente? Eu só preciso que vocês me ajudem a divulgar esse programa, né? Ele é toda quinta-feira, 21h30. Me ajudem com a rifa. Nós vamos ter ano que vem Violeta na Janela, Patrícia, a linda história de Patrícia. Já estamos conversando com o Vitor e com a Ana Rosa. Está quase certinho deles virem conosco numa peça lá no GED, um barato, né? Eu divulguei um vídeo do Recomeçar. A gente está pedindo presente para eles, presente simples, viu, gente? Mochila, sapato, frigideira, coisa de morador de rua. E eu espero que nenhum de nós seja, pelo menos nessa encarnação, porque o sofrimento é grande. Vamos ter nesse domingo agora, viu, gente? Eu acho que é 16 horas. Um sarau lá no último andar do GED. Sarau literário, litero musical, tá? Apresentação de cantores, dançarinos, poetas. Vai ser muito bacana. O bazar vai estar funcionando, né? Pra gente. Então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar com vocês. Hoje a gente atingiu uma audiência muito bacana, pelo que eu vi. Pequena ainda do que eu pretendo, claro, né? Mas uma audiência que foi honesta e verdadeira com vocês. Vocês ajudam a entender, esclarecer e levar esse conhecimento para além, né, da nossa capacidade, às vezes, limitada de entendimento. Falamos sobre Chapecó. Falamos sobre Niterói, 1961. Abordamos detalhes super importantes, né, com relação às ilações necessárias para entender as catástrofes coletivas, os tais resgates kármicos. Elementos fundamentais do que nós chamamos de justiça divina. Claro, as pessoas podem conhecer o site e a página Metrópole Grande Coração. O texto chama-se Libertação, da obscuridade, da guerra à luminosidade. Obrigado, Marcos. Fiquem conosco, viu? Me ajudem a divulgar, porque eu não tenho o mesmo número de curtidas, né, de alguém virando um copo de cerveja em 2 segundos, viu? Esses têm 50 milhões de curtidas muito rápido, né? Mas nós continuamos na luta. Eu queria agradecer às meninas que no início deram até uma bronca, né, em tudo. Mas vocês não curtem o programa? Eu acho que faz parte ainda a timidez severa dos espíritas, né? Os espíritas ainda, não todos, generalizar é sempre burrice, são muito tímidos nas suas colocações, nos seus projetos, né? A gente tem que se colocar mais para o mundo, permitir que as pessoas tenham acesso a essa informação. Foi assim que quis Jesus, foi assim que quis Paulo de Tarso, quando foi para a guerra de fato, né? Não é dentro do nosso centro espírita, fazendo apenas a leitura do nosso texto.
que a gente vai mover as montanhas que nós precisamos, viu? Movimentar, porque a nossa fé ainda é do grãozinho de mostarda. É muito pequenininha. Mas eu fico muito feliz com a audiência de vocês. Espero que esse vídeo seja infinitamente compartilhado para as pessoas que precisem entender que por trás da tragédia existe luz. Por trás de todo fim se apresenta um recomeço. Uma oportunidade de começar de novo. Queria dar uma boa noite para vocês, que vocês sejam felizes, né? Naquilo que vocês buscam e pretendem. Eu vou divulgar a conta corrente do Gede para vocês me ajudarem, pelo amor de Deus. Eu já dei os avisos que eu precisava dar. Revejam o vídeo que vocês, na medida do que vocês quiserem, né, nos ajudar. Eu escrevi uma crônica também sobre o acidente de Chapecó e seria interessante que vocês lessem, assim como lessem a relação de texto do Marcos. Mas é a nossa capacidade de levar essa informação além fronteiras, né, que vai diferenciar o Gede de algumas instituições. Eu já soube que várias instituições já começaram a transmitir ao vivo. Eu achei muito bom, eu achei fantástico, porque é hora dos espíritas se levantarem de fato e de verdade, né? É isso que eu sempre peço para as pessoas. Não tenham medo de se declararem espíritas, nem na entrevista de emprego, viu, gente? Eu vou contar uma hora a minha experiência com entrevista de emprego, né? E dizer ser espírita ou não. Tá, gente? Eu coloquei lá agora a conta do Gede para vocês me ajudarem. Podem fazer qualquer tipo de depósito. Eu não vou pedir 100 mil reais, não vou pedir 200 mil, o que vocês puderem. E se puderem, porque eu sei que a crise é muito grande, vai estar lá no nosso link, tá bom? Nos comentários, a conta corrente, para vocês me ajudarem. Obrigado, Zeferino, obrigado, Fátima. Todos que estiveram por aí, divulguem, porque esse conhecimento está em páginas de livros fantásticos. Irmão X é um deles, abnegado professor e renegado autor espiritual durante muitos anos. Emmanuel, Chico, o acervo é muito rico, tá? Boa noite para vocês. Nós fizemos quase 2 horas de programa, viu, gente? A garganta não está aguentando mais. E gratidão à companhia de vocês. Eu fico muito feliz com a companhia de vocês, mesmo ainda não atingindo públicos e massas maiores, mas foi o que precisou ser esse programa. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcos. Obrigado. O Ronald entrou agora aí, mas a gente já está acabando. Obrigado, Fabiana. Obrigado a Rose. Obrigado a todo mundo que esteve nesse programa, dando audiência que me motiva a continuar. Tá? Então, toda quinta-feira, 21h30, se liguem, né? E eu garanto a vocês que eu vou levar conteúdo atualizado e desafiador para gerar reflexão em nós. Tá bom? Obrigado, descansem. Uma boa noite para todos. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana em paz, né? Procurem uma ação voluntária, façam um bem na medida do possível de vocês, saindo da rotina doentia da casa-trabalho, trabalho-casa. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Fiquem com Deus.